pessoal, nós vamos hoje então falar da termodinâmica, né? Gente, o que é a termodinâmica? Nós falamos sobre os gases, o estudo dos gases. Lá a gente estudou a equação de Clapeyron, estudamos as transformações particulares, lei de Boyle, lei de Charles, transformação isotérmica, isocórica. Em todo o tempo lá a gente ficava trabalhando. O que acontece com a temperatura se eu aumentar a pressão, diminuir o volume, coisas desse tipo. Mas em momento algum nós questionamos por que a temperatura aumentou, por que diminuiu? Tá? O que aconteceu? De onde veio esse calor para aumentar ou diminuir a temperatura? Para onde perdeu? De quem que ganhou? Então a gente associava apenas o que acontecia com pressão, volume e temperatura. Em momento algum nós questionamos como este gás está se relacionando com o meio externo. Isso é assunto da termodinâmica. Então, como é que nós poderíamos definir termodinâmica? Termodinâmica é a parte da termologia que relaciona as energias internas de um gás, que agora a gente começa a chamar de sistema termodinâmico, muitas vezes só sistema, tá? Então, que relaciona as energias internas de um gás e a sua relação com o meio externo, ok? Então, para a gente começar a termodinâmica, eu tenho que apresentar para vocês dois conceitos. O conceito de trabalho de um gás e o conceito de energia interna de um gás. Tudo bem? Vamos lá. O que é trabalho de um gás? Para te explicar trabalho aqui, né, no ensino médio, com a matemática que a gente tem, eu tenho que partir de um caso particular para poder chegar no geral. Tudo bem? Então nós vamos supor a seguinte situação. Imagine aqui um cilindro provido de um êmbolo. Este êmbolo ele pode descer e subir aqui no cilindro totalmente livre de atrito. Ou seja, quem define a pressão do gás aqui dentro? O peso do êmbolo e a pressão atmosférica. Tá? Então, a pressão atmosférica e o peso do êmbolo define a pressão aqui do gás, tá bom? Ele é igual à soma do peso do êmbolo com a pressão atmosférica, a pressão interna aqui. Aí, o que acontece? Se eu fornecer calor para esse gás, se eu esquentar ele, o que vai acontecer? As moléculas agitam mais e ele tende a empurrar o êmbolo para cima. Ao empurrar o êmbolo para cima, este gás está realizando o quê? Um trabalho, tá? Força vezes deslocamento, trabalho. Você lembra lá da mecânica, tudo bem? E aí, o êmbolo sobe. Agora, vamos supor que o êmbolo subiu e parou aqui. Este volume do gás era o volume inicial e este volume total é o volume final. Tudo bem? Legal. Agora eu quero discutir com você o seguinte. Quem fazia a pressão aqui no gás? O peso do êmbolo e a atmosfera. Quem faz pressão aqui? O peso do êmbolo e a atmosfera. Então, peraí. Daqui para cá eu mudei a pressão? Não. Se eu não mudei a pressão, durante este processo, a pressão se manteve o quê? Constante, tá? Daqui um pouco nós vamos dar nome. Aliás, nós já vimos isso lá atrás nos gases, né? Isso aqui é uma transformação o quê? Isobárica, uma transformação feita a pressão constante. Tudo bem? Aí, gente, agora vamos brincar um pouquinho de matemática. Olha só. Você concorda que o êmbolo estava aqui, ó, eu fiz esse tracejadinho, né? Então ele subiu isso. Essa parte aqui de cima foi a variação de volume que esse gás sofreu. Então, matematicamente, ó, a variação de volume é um volume, né? Então, volume de um cilindro, o que é? É a área da base vezes a altura que ele sobe. Ó. E a altura que ele sobe, eu chamei de Dzinho. Eu vou isolar o Dzinho. Quem é o Dzinho? É o delta V sobre A. Ok? Legal. Bom, o que é pressão, gente? Pressão é força sobre área. Então, eu posso dizer que a pressão nesse gás equivale à força que ele está fazendo no êmbolo dividido pela área. Tá? Então está aqui, ó. Pressão, força sobre área. Então eu posso definir a força, ó,
como sendo a pressão vezes a área. Só passar multiplicando. Beleza? E agora eu vou para a mecânica. Lá da mecânica, o que é trabalho de uma força? FD cosseno θ. Quem é esse θ? É o ângulo entre a força e o deslocamento. Bom, a força que o gás está fazendo no êmbolo está para cima. E o deslocamento também está para onde? Para cima. Qual é o ângulo entre esses dois vetores? Zero. Os dois estão no mesmo sentido, então está aqui. Ó. O ângulo é zero. Então fica F vezes D, cosseno de zero, 1. E aí o que eu faço? No lugar da força, eu ponho o PA, pressão vezes a área. No lugar da distância, eu ponho ΔV sobre A. Cancelo este A com este A. E aí a gente chega na expressão que o trabalho de um gás, nessa situação, é quem? P ΔV. Certinho? Só um detalhe. Esta fórmula, ela vale para qual condição, gente? Ó, só para os casos em que a pressão for o quê? Constante. Você só pode usar essa fórmula se for uma transformação isobárica. Não esquece. Cuidado. Essa fórmula é válida só para transformação isobárica. E como é que eu calculo o trabalho de um gás sob pressão variável? E se a pressão do gás estiver variando, como é que eu calculo? Você vai olhar lá na aula de movimento uniforme, lá no começo, lá na nossa aula de mecânica, no finalzinho, quando eu falo gráficos de movimento uniforme, eu falo para você de uma regra do ABC. Tá? Essa regra do ABC, ela diz o seguinte, ó. Sempre que eu tiver essa relação matemática, ó, A, B e C, ó, e é o caso aqui, ó, A, B e C. Se eu tiver o gráfico de B em função de C, ó, se eu tiver o gráfico de B em função de C, a área desse gráfico é a grandeza A. No meu caso aqui, ó, se eu tiver a pressão em função do volume, a área desse gráfico será numericamente igual a quem? Ao trabalho. Esta regra do ABC, cara, ela é uma regra muito útil. Dá uma olhadinha nela, que ela serve a física inteira, tá? Como eu costumo dizer, uma maneira disfarçada de eu te apresentar o cálculo integral sem o formalismo do cálculo integral, tá bom? Sem o formalismo matemático, ok? Bom, agora eu quero fazer uma observação sobre o trabalho. Então, gente, vamos lá. Olha só. Uma observação extremamente importante sobre o trabalho é o seguinte. A gente pega na formulazinha, né? Trabalho P ΔV, lembrando, só para pressão constante. Tudo bem? Mas ela serve como modelo para a gente explicar o que eu quero dizer aqui. Veja bem, vamos olhar aqui, ó. Se o ΔV for positivo, o que significa isso? Se o gás estiver expandindo, gente, existe pressão negativa? Não, a menor pressão que pode existir é zero, pressão de vácuo, tudo bem? Então, pressão é sempre positivo. Se o ΔV for positivo, como isso aqui é positivo, o trabalho também será o quê? Positivo. Aí a gente tem essa frasezinha, estas frasezinhas associadas. Muito cuidado com isso, você pode achar que é bobeira, mas não é. Presta atenção nisso aqui. Os exercícios normalmente costumam dizer isso. O sistema termodinâmico, ele não vai falar isso não, ele vai falar o sistema. Tá? Eu estou te apresentando aqui para você saber o que é. O sistema termodinâmico, quem é o sistema termodinâmico? É o gás, tá? Ou só sistema, que eles falam. Então, o sistema termodinâmico realizou o trabalho. Normalmente ele vai falar isso, tá? Então, quando a gente for fazer os problemas lá de primeira lei termodinâmica, que eu vou te apresentar na nossa próxima aula, ele não fala para você assim, o trabalho é positivo ou negativo, ele vai usar uma frase. Dentro da frase que você vai ler, vai estar escrito uma coisa ou outra, você vai saber se vai adotar lá o sinal do trabalho positivo ou negativo. Então fique atento para isso, tá? O sistema realizou o trabalho ou o trabalho foi realizado pelo sistema. Claro que eu estou passando de voz ativa para passiva aqui, mas eu acho importante falar, porque às vezes você está lá no meio de um problema, o cara fala assim,
e um trabalho de 200 joules foi realizado pelo sistema. Que sinal que você tem que usar lá? Positivo. Ah, Zoe, mas isso é muito óbvio. Não é. Veja bem. Se o ΔV for negativo, ou seja, se o gás estiver sendo comprimido, ΔV negativo, se o gás estiver diminuindo o volume, tá? ΔV negativo, compressão é positiva, positivo multiplicado por negativo por positivo dá o quê? Negativo. Então, se o ΔV é negativo, o trabalho é o quê? Negativo. Se o trabalho for negativo, a frase vai ser dita assim, ó. O sistema recebeu trabalho ou o trabalho foi realizado. Foi realizado sobre o sistema. É onde eu te falo. O cara vai lá no meio do exercício e fala assim, um gás, não sei o que lá, aí fala assim, e um trabalho de 200 joules foi realizado sobre o sistema. Você, desavisado, vai lá e põe esse trabalho de 200 joules. Ele não vai te dar o sinal. Então, cuidado. Um trabalho de 200 joules foi realizado sobre o sistema. Você tem que usar o sinal do trabalho lá na hora do exercício, o quê? Negativo. Tá bom? Então, muito cuidado com esses textos aqui, ó. Aí é a hora que o aluno sai falando, é o peguinha. Não, não é peguinha, cara. Tá claro, isso é informação. Fechou? Legal. Então, com isso eu encerro o trabalho e agora eu quero te apresentar a energia interna. O que é a energia interna de um gás? Tá? Energia interna de um gás, gente, é o somatório das energias de translação de todas as moléculas do gás. Tá? E aí, eu não vou entrar aqui na cinética, né, na teoria cinética dos gases, porque ela dá pano para manga, tá? Ela nível superior e vai embora, é muito, muito grande, tá? Tem uma simplificaçãozinha a nível de ensino médio, mas não é cobrada de vocês, tá bom? Então, olha só. Por quê? Eu estou falando isso, gente, porque a coisa é muito complexa. Se você quiser estudar, você vai achar aulas de professores espetaculares aí, Brasil afora. Você pode pegar videoaulas aí de professores já de nível superior, porque aí eles vão te falar de níveis de vibração, de graus de liberdade, tá? E aí você vai estudar e vai poder aprofundar isso bem. Tudo bem? Nosso caso aqui é o que nos interessa de ensino médio. Legal? Então, ó, a energia interna de um gás para gases o quê? Monoatômicos. Quando eu falo monoatômicos, eu estou falando no sentido quantitativos, ou seja, gases de um só átomo. Tá? Quem que você conhece de gás de um só átomo? O hélio. Tá? Os nobres, por exemplo, gás de um só átomo. Tá? O oxigênio é um gás monoatômico? Não, ele é diatômico. Tá? O ozônio, né? O gás carbônico, o que eles são? Poliatômicos. Passou de 2 a gente chama de poli. Tá? Então, olha só. Para gás monoatômico, que é o que vai ser cobrado de você, a energia interna é dada por 3 meios de nRT. Tá? Se o gás for diatômico, aí é 5 meios de nRT. Não precisa preocupar, o cara vai te dar essa informação. Tá? Se for diatômico, ele tem que te dar. Monoatômico, esse aqui é bom você decorar. Tudo bem? E aí, note que o U, ele é sempre positivo. Tá? Por que ele é positivo, cara? Olha só, N, número de mols, não tem jeito de ser negativo. R é uma constante, aquele valor que a gente já discutiu, positivo. Então, ó, o T, lembra? Escala Kelvin. Não tem T negativo, não tem temperatura na escala Kelvin. Por isso que ela é chamada de escala absoluta. Só tem valores absolutos, só valores positivos. Então, o U é sempre um número o quê? Positivo. Mas esta é a chamada energia o quê? Interna. A energia interna não nos interessa tanto. O que nos interessa? A variação da energia interna. É o que a gente vai usar na termodinâmica, é a variação da energia interna. O que é a variação? Delta? Delta U. Quem é o delta U? O final menos inicial, que se eu pegar
né? 3 meios de nRT2 menos 3 meios de nRT1. Você põe o 3 meios de NR em evidência, T2 menos T1, que é quem? ΔT. Então guarda esta equação e essa. Essas duas que vão meio que nortear o nosso estudo dentro da termodinâmica. Tudo bem? Galera, tá aí. Trabalho finalizado com essas frases aqui que são importantes e energia interna. Legal? Então essa é a introdução da termodinâmica. Na próxima aula nós vamos começar a termodinâmica propriamente dita, falando da primeira lei da termodinâmica e suas consequências. Ok? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.